A CPI que trata a violência sexual contra estudantes de ensino superior ouviu Beatriz Lima, dirigente do coletivo feminista Leolinda Daltro, do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Gostaria também de agradecer, inclusive, a propositura, né, dessa pauta, porque é uma coisa muito frequente que a gente vivencia no ambiente acadêmico. O nosso coletivo tem 3 anos de existência e ele surgiu dessa dessa situação de assédio que a gente vivia e que as mulheres da universidade recorrentemente eram expostas. O que acontecia era diversas vezes muitos casos de assédio, casos muito graves, casos onde elas realmente eram violadas de formas absolutamente agressivas. E o nosso coletivo ele surge nesse aspecto de proteção das mulheres, das estudantes da nossa universidade. Como eu falei, em 3 anos de existência, a gente já, já tentou pautar esse assunto de diversas formas, então nós fazemos roda de conversa, produzimos vídeos falando sobre o tema, e a nossa principal atuação em relação a isso se dá quando a gente, né, existem as festas universitárias e principalmente em dias de, de trotes e essas confraternizações estudantis. No último ano, o que aconteceu muito recorrentemente foi a nossa ação nos trotes, observando todos os veteranos e as calouras também, principalmente, que sofrem muito com isso, né? Porque são recém-chegadas e existe todo um pensamento sobre hierarquia e poder dentro dos estudantes, algo comum, mas completamente questionável e problemático. E o que a gente vê muito são esses casos em relação às calouras. No último, na última confraternização dos calouros que aconteceu no começo desse ano, ainda quando não estávamos em quarentena, foi um caso que aconteceu de, inclusive, um veterano que nem era mais estudante, só que frequentou o a confraternização, então, assim, é muito recorrente, e o que a gente sente muito é a falta de posicionamento, inclusive, da universidade, muitas vezes. Quando a gente tenta recorrer, a gente encontra algumas dificuldades, principalmente porque muitas vezes isso acontece com estudantes, mas não dentro do ambiente acadêmico, e, e a gente tem essa dificuldade de processos administrativos e de tomar as devidas providências para que essa situação ela não seja mais recorrente. Acredito que iniciativas como essa são fundamentais para a gente pautar o tema e acredito que muitas medidas podem solucionar ou trazer aí um, um questionamento sobre o assédio, sobre essa estrutura onde as mulheres elas são lidas como públicas e, e acredito que a CPI é fundamental para isso. A deputada Isa Pena, do PSOL, integrante de coletivos feministas desde seu período de faculdade, relatou sobre incidências de casos de suicídios ligados a jovens com imagens íntimas expostas nas redes sociais e quis saber quais as ações preventivas o grupo vem adotando na universidade. Queria perguntar como vocês enxergam essa questão do suicídio das mulheres e como o coletivo feminista ele trabalha. A gente estava falando muito das ações com as vítimas, mas quais são as ações de prevenção, né, que vocês fazem? A realidade da universidade é uma realidade um pouco complexa, e eu acredito que do estudante de direito também, porque
a maioria ali estuda de manhã ou à noite e muitos trabalham. Então, isso daí já torna muito complexo também, muito complexa a participação de muitas alunas. Algumas não conseguem se dedicar mais e frequentar todos os nossos eventos, porque elas já têm a vida acadêmica, profissional e, enfim, o direito é uma carreira muito complexa. Muitas se dedicam demais realmente ao estudo, pesquisas e etc. Desse modo, as nossas administradoras do coletivo também vivem uma realidade semelhante. Por isso que a gente faz menos eventos do que a gente gostaria de fazer, porque se fosse da nossa vontade, nós faríamos muito mais. A gente aproveitou a quarentena e fez uma série de eventos. A gente fez um ciclo de debate, durou um mês, a gente fez toda sexta-feira do mês de julho, e a gente falou sobre vários temas. A gente busca falar sobre temas diversos para que a gente consiga abranger mais temas relativos ao feminismo e a coisas de formação mesmo. Então, a gente fala sobre maternidade, a gente falou sobre violência doméstica, sobre direito do trabalho em relação às mulheres, sobre diversos temas. Nesse ciclo de formação em questão, a gente não chegou a falar sobre assédio, porque a gente geralmente toca mais no assunto quando, quando mulheres novas estão ingressando na faculdade. Então, geralmente nessa época de trote, que é onde a gente, como eu mencionei antes, tem muita incidência de assédio, né? Tem aí os trotes e festas de calouros. Então, como nesse período tem mais incidência desses casos, é o momento onde a gente geralmente fala. No começo desse semestre, inclusive, a gente propôs até um cine debate para falar. Existe um documentário disponível, inclusive, na Amazon, que o nome dele é Assédio. É um documentário brasileiro. A gente propôs um cine debate, convidou as calouras para assistirem, e foi muito importante, porque é isso, a gente faz essa formação principalmente com as calouras sobre esse tema. Então, aí eu acredito que já responde a sua terceira pergunta, que era, inclusive, sobre como a gente faz esses trabalhos de prevenção. A gente já fez algumas ações, por exemplo, colando lambes em volta da universidade, nos postes, lambes onde, né, falavam sobre questões de assédio, de veteranos que devem respeitar as calouras e etc. Então, nesse período, a gente geralmente faz bastante ação mesmo sobre o tema. E acredito que todas essas ações sejam questões preventivas. No momento do TROD, por exemplo, no começo do semestre, né, de 2020, lá em janeiro, quando ainda a gente não estava na pandemia, a gente se uniu com outros coletivos do Mackenzie, de outras faculdades, e a gente fazia uma base de apoio no local onde era o trote. A gente tinha várias mulheres, tanto fazendo a vigilância como nessa base, para receber outras mulheres que viessem procurar a gente. Então, esse daí é um trabalho preventivo, mais ou menos, né? Porque a gente está ali na atuação na hora, mas fazendo esse posto de ajuda. A deputada professora Bebel, do PT, perguntou à convidada sobre o encaminhamento dentro do Mackenzie quanto aos casos de assédio. Quando vocês detectam o agressor, qual é o encaminhamento que vocês dão, né? Vai para a reitoria, vai para o órgão na universidade responsável por esse tema? Qual é Essa é uma questão que eu gostaria de levantar. O encaminhamento que a gente procura dar para a pessoa tudo depende do contexto, né? Se isso aconteceu dentro da universidade, dentro do campus, a gente pode prosseguir aí com um processo administrativo. A gente pode procurar os meios que isso se faça acontecer. Se isso foi fora da universidade, aí a gente não tem como fazer esse processo administrativo, porque apesar de serem estudantes da universidade, a gente não está no ambiente, então a universidade ela não consegue se responsabilizar sobre isso. Nesses casos, que são a maioria dos casos, porque como eu mencionei, a maioria desses assédios se dá em festas, em eventos, em confraternizações que acontecem fora da universidade, a gente busca as autoridades policiais.
acontece que nós, como a senhora mesma, mencionou, a gente é um coletivo, a gente não tem, assim, como tomar as nossas providências, então a gente, apenas orienta a vítima. As nossas orientações, elas são pautadas em, procurar a autoridade policial, fazer a denúncia, a gente já até se ofereceu, a acompanhar a vítima, eh, num posto policial, a gente sempre dá essa orientação, inclusive quando ninguém chega até nós, a gente sempre dá essas orientações gerais de, olha, gente, se acontecer, procurem, tomem façam essa ação, procurem determinada pessoa, para que elas já saibam como atuar, né? O que fazer na hora. E só que como eu mencionei antes, muitas vezes esses assédios, as vítimas dessas situações, elas têm medo. E a gente também não pode deixar de mencionar que a justiça no Brasil é muito. Existe uma morosidade, né? Existe aí uma dificuldade nessas denúncias, existe todo um leque de questões que envolvem as denúncias e as mulheres e o assédio. Então, muitas vezes, elas, além de terem medo de se exporem ou de exporem a pessoa, de retaliações, também é muito comum o medo de retaliações, elas não acham melhor assim, deixa pra lá, não quero me expor, mas aí procuram a gente para saber como isso seria possível. Dependendo de quem é o assediador, a gente conversa com outras pessoas também, procura conversar com o próprio rapaz. Se não, se ele, por exemplo, tem envolvimento com alguma outra entidade, a gente conversa com os representantes dessa entidade para que conversem com eles. Então, olha, a gente recebeu uma denúncia daquela pessoa que vocês têm contato, por favor, fiquem atentos. E porque é isso, assim, a gente também não pode deixar de respeitar a vítima. E a gente não pode expor essa mulher. A gente sempre coloca a mulher como o centro das nossas atuações. Então, se a mulher ela fala que não vai denunciar, que não quer ser exposta, a gente também não pode obrigá-la a fazer isso. A estudante Beatriz Lima se comprometeu com os deputados a enviar registros dos relatos de assédio que o coletivo que ela representa recebeu nos últimos anos. A CPI, que trata da violência sexual contra estudantes de ensino superior, se reúne às quintas-feiras, às 10 horas da manhã.